A guerra na Ucrânia é responsável por um saldo de milhares de mortos e refugiados. Além disso, fronteiras podem ser redesenhadas e as consequências no comércio internacional são sentidas ao redor do mundo. Para conversar sobre geopolítica da invasão ucraniana, o Opinião Livre recebe o professor e cientista político Reni Ossi-Cukier. Seja muito bem-vindo, Reni. Obrigado, Silvia. Que bom ter você aqui novamente. Também, estou muito feliz. Eu acho que é um contexto importante que a gente tem que colocar, político, desse momento que está sendo vivenciado. Você que é um craque nisso. Então, começando, sei lá, talvez pela OTAN, esse início, contextualizar o que está acontecendo naquele pedaço político. Bom, assim, de muitas maneiras, essa invasão russa ela é uma consequência de outras disputas históricas que vêm acontecendo há bastante tempo. No final da Segunda Guerra, o mundo ficou dividido entre duas grandes potências. Os Estados Unidos, representado pelos Estados Unidos, mas com o Ocidente, a Europa junto, e do outro lado a União Soviética. E aí existia um grande temor, né, da União Soviética querer invadir o resto da Europa, já ocupava uma parte do leste da Europa, e com isso, então, houve a necessidade da criação de uma organização, uma aliança militar. Essa aliança militar era a OTAN. E ela foi criada para proteger a Europa. Tá. E o lado soviético tinha a sua outra aliança militar, e claro que, assim, naquele momento era evitar que a União Soviética pudesse conquistar a Europa toda. Bom, a Guerra Fria acabou, como a gente sabe, a União Soviética colapsou, aquele projeto não deu certo e o que restou foi a OTAN. E a OTAN continuou existindo. Primeiro porque grande parte dos países que foram ocupados, eles se tornaram independentes, ocupados pela União Soviética, se tornaram independentes, mas eles ainda sentiam receio, tinham medo, dentre eles a Ucrânia. Tanto que quando acaba a Guerra Fria, a Ucrânia acaba ficando com armas nucleares da União Soviética. E naquele momento, por exemplo, é feito um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, e a Rússia vira e fala assim, olha, me devolve as minhas armas. Aí a Ucrânia não confia nos russos. Não, ela devolve, tá. Mas ela faz assinar um acordo. E aí a Rússia e a Ucrânia, naquele momento, nos anos 90, no começo dos anos 90, assinam um acordo do qual a Ucrânia devolveria as bombas atômicas em troca de uma garantia que a Rússia respeitaria a soberania e o seu território. Tá. Então percebe, desde aquela época, ou desde o fim da União Soviética, os países vizinhos ainda tinham medo. E é nesse momento que vários desses países começam a se juntar com a OTAN. Falam, nunca mais eu quero passar por essa experiência de ser invadido pelos russos, pelo Império Russo ou pela União Soviética, para as diversas ameaças que vinham mais do Oriente, da Rússia. E aí a OTAN vai expandindo, por necessidade desses países terem medo. E chega no momento que, claro, a OTAN começa a cogitar incorporar mais países. Qual que é a leitura dos russos? Nossa, aquela aliança militar que era o meu inimigo, agora está crescendo. Está se fortalecendo. E está me cercando. Então, existe essa percepção por parte dos russos de dizer que eles se sentiam ameaçados e cercados. Tá. Mas esse é um problema... Para justificar. Mas esse é um problema nas relações internacionais, porque, assim, a gente chama isso de dilema da segurança. E a Ucrânia? Ela não se sentia ameaçada? Afinal de contas, não foi ela que foi ocupada, invadida? Ela não tinha o direito de procurar ajuda e se aliar com outros para se proteger de algo que ela tinha vivido historicamente e que era real? Tá. Então, a ideia de se sentir ameaçado pode ser um argumento legítimo dos russos, mas esse é um argumento que qualquer um pode usar. Que a própria Ucrânia também pode usar e dizer assim, eu também me senti ameaçado a vida toda porque eu já fui ocupado por vocês e eu não quero mais passar por esse medo, então eu quero me juntar à OTAN. A aliança militar que vai me proteger. Isso foi, no caso, uma provocação para os russos, quando aconteceu isso? Na verdade, no início. Assim, tem gente que fala que foi uma provocação, mas eu acho que a gente pode olhar de um outro lado, que é dar uma alternativa de sobrevivência para vários países que foram dominados por esse império russo e soviético. Incansável. Isso. Então, assim, se eles foram dominados... Por que a gente não pode dar uma alternativa agora para eles serem democracias que funcionam, que tenham segurança? Sim.
Porque é muito mais difícil a Rússia invadir um país que faz parte de uma aliança onde todos estão dispostos a te defender. Por isso que essa parte é crítica para todo mundo perceber e entender por que a aliança militar faz tanta diferença. Por que a Ucrânia quer ingressar nessa aliança militar? Porque ela quer se sentir segura e protegida. E os russos vão dizer, mas isso é uma provocação a minha, eu não sou mais uma ameaça. Bom, não é bem assim. Em 2008, a Rússia invade a Geórgia. Em 2014, ela vai lá e ocupa a Crimeia. E começa uma invasão e não teve um pedaço do território que é o leste da Ucrânia já. Então, não teve represália na época, foi acontecendo e foi ficando. Isso. E aí a Ucrânia olhando aquilo. O mundo não quis confrontar a Rússia com medo desse conflito escalar e virar um problema muito maior. Então foram deixando, mas claramente a postura dos russos não era de, olha, eu não sou uma ameaça para vocês. Tá. A leitura era óbvia. Você é uma ameaça sim, você está invadindo vários lugares aí. Então, assim, a ideia de que é uma provocação me parece só comprar a narrativa do Putin. Tá. E claro, o Putin, na posição dele, vai ter que construir uma história que pare de pé, que seja atraente para justificar para a sua população e para o resto do mundo, porque raios que ele quer invadir um outro país em pleno século XXI. E não é uma invasão qualquer, e esse ponto é bastante importante. Você falar isso. Depois do final da Segunda Guerra e ainda mais com o final da Guerra Fria, assim, tem um princípio nas relações internacionais que ele é fundamental, ele é basilar, ele é a base de tudo para a gente ter um mundo minimamente funcionando, que é não se invade fronteiras e não se muda territórios. Aí muitos vão dizer, mas os Estados Unidos não invadiu o Iraque. Invadiu para derrubar um governo, no caso do Iraque, de uma forma errada, sem autorização e legitimidade para fazer aquilo. No caso do Afeganistão, por exemplo, já não. Era legítima defesa, afinal de contas, dali vem um ataque e tal. Mas o objetivo não era pegar o Iraque e o Afeganistão e anexar e falar assim, agora o Iraque e o Afeganistão são mais um Estado americano. Nunca foi. E a ideia de você invadir um outro país para pegar e transformar ele em uma parte do seu país, isso é inaceitável para todos os países. Os poderosos, os fracos, os pequenos, os ricos, as ditaduras e as democracias. Quando a Rússia invade a Ucrânia, ela quebra com esse paradigma, com essa regra que não pode ser quebrada. Por que não pode ser quebrada? Porque isso vai abrir um precedente para todo mundo virar e falar assim, a Rússia fez, não aconteceu nada. Exatamente. Deixa eu também ir lá e resolver meus problemas. E aí como fica esse apoio internacional? Vamos lá. Como é que está funcionando esse apoio internacional? Muitos ajudando com armas, com munição, outros de outra forma. Como é que fica? E o posicionamento também do presidente ucraniano em tudo isso? A Ucrânia não teria sobrevivido se ela não tivesse tido e continuar tendo a ajuda do Ocidente. Todo mundo achou que fosse ser rápida, né? Isso, porque esse foi um dos erros, inclusive, do Putin. Ele acreditava que o Ocidente não iria ajudar a Ucrânia. Não iria ajudar como? Com dinheiro, com armas, com treinamento, com informações sigilosas, com serviços de inteligência trabalhando, falando, eles estão fazendo isso. Com drones, com tudo. Com tudo que o Ocidente deu, principalmente os Estados Unidos, porque a maior ajuda vem dos Estados Unidos, a maior quantidade de dinheiro, a maior quantidade de armamento é americano. Os europeus também ajudaram menos do que deveriam e do que devem, porque obviamente esse problema está acontecendo no quintal da Europa. A Ucrânia está no leste europeu. Mais reféns. Isso, então, é uma ameaça direta aos europeus. Tanto é uma ameaça que a Alemanha mudou de política dizendo que vai se armar, vai gastar dinheiro em defesa. Né? Logo depois da invasão, 3 dias depois, o chanceler alemão veio ao público e falou assim, a Alemanha mudou. É um alerta a todos, nós não podemos mais continuar da forma como... Isso, passivos... Subjugados à Rússia. Indiferentes a essa questão, não querendo mais se envolver com problemas de conflito, de briga militar, de gastos com defesa. E a Alemanha virou e falou assim, nós vamos gastar 100 bilhões de euros e nós vamos nos armar. Então essa é uma grande mudança. É uma grande mudança histórica também, porque toda a destruição que a Alemanha causou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, desde então a Alemanha
se tornou um país apaziguado, pacífico e adormecido. E traz várias discussões, a Alemanha querer se armar de novo, ser uma potência bélica, uma potência envolvida em assuntos que estão ligados com guerra. Ok, essa foi a decisão, mas no final das contas a Alemanha acabou não fazendo muito ainda pela Ucrânia e tem feito tudo de uma maneira muito lenta, muito assim, conflituosa, muito demorada. Por exemplo, a história dos tanques. Tá. A Alemanha disse que iria dar tanques para a Ucrânia. Tanques são importantíssimos nessa fase da guerra. E a Ucrânia ficou esperando esses tanques muito tempo, e a Alemanha ficava hesitando. Vou dar, não vou dar, mas você está falando que vai dar meses, cadê? A guerra vai acabar. E aí, finalmente, a Alemanha falou, tá, vou dar. Mas demorou, entendeu? Os europeus ainda não entenderam a gravidade, talvez, do que significa essa guerra. Eles estão mais unidos ou não? Estão perdidos? Então, esse é um ponto positivo da guerra, né? Uma das desculpas ou das justificativas do Putin a OTAN está cercada e está vindo para cima de mim. O que eu não quero é que a OTAN continue sendo forte. Tudo que o Putin fez ao invadir a Ucrânia fortalecer mais ainda. Foi fortalecer a OTAN, fortalecer os europeus, unir eles. Então, hoje tem muito menos dissidência, divergência sobre a questão de como lidar com a Rússia dentro da Europa do que tinha antes da invasão. Te surpreendeu essa resistência ucraniana? Muito. Acho que surpreendeu o mundo, né? Surpreendeu. Acho que de uma certa forma, assim, ninguém tinha tanta convicção sobre a identidade nacional ucraniana, né? A que ponto eu me sinto ucraniano para eu entender que eu não sou russo, para levantar a e bandeira. Que qualquer um que vier me atacar, eu vou lutar pela minha identidade de país. Então esse é um ponto. Isso é importante. Outro ponto é o Zelensky, né? O Zelensky foi muito feliz. Dá para a gente talvez fazer uma comparação, uma analogia, que ele seja um Churchill moderno. Uma figura, uma liderança... De negociação, de liderança. De liderança, de coragem, de comandar o povo, de falar... Assim, aquela frase famosa que ele fala no começo da guerra, né? Que ele não queria uma carona, que ele queria munição. Que os americanos oferecem para ele no começo da guerra. Fala, olha, a gente pode te resgatar e te salvar para você não ser morto e você fica de fora. E aí ele vem a público e fala assim, eu não quero carona, eu quero munição. Isso foi a diferença, né? Foi, assim, ele é um cara muito hábil com as palavras, jovem, energético, realmente tá ali lutando. Teve os seus deslizes, tem uma reportagem que ele fez pra Vogue, não sei se todo mundo sabe. Tem o lado do ego, da vaidade. Tipo, no meio da guerra, ele tirando foto com a Vogue, assim, aquilo não tinha coerência com o que estava acontecendo. Então, teve os seus deslizes, mas ele... é uma figura importantíssima para a resistência da Ucrânia, tanto que um dos objetivos da Rússia e do Putin era eliminar a liderança. E o Putin sabe que se houvesse a morte do Zelensky, o seu caminho para a vitória seria muito mais fácil. Tanto que os americanos ajudaram demais a proteger o Zelensky, dando muita informação de inteligência sobre planos para matá-lo, para ajudar a salvar e proteger a vida dele, porque eles sabiam que você numa guerra dessa, se você não tiver um líder que vai conduzir o país... Eu acho isso fascinante, porque prova que a liderança é tudo, independente da ideologia, independente do contexto, de onde você está, do tamanho do seu adversário. Nós estamos falando de uma liderança que foi forte nessa. Claro. Que fez a muito diferença. Forte, né? Fez toda a diferença. E, na verdade, eu não acho que ele fez só a diferença para a guerra da Ucrânia e para o povo ucraniano. Eu acho que ele é um símbolo de um líder político para o mundo ocidental, para o mundo democrático. Porque nós não temos grandes líderes hoje em posições de destaque nas maiores potências que inspiram, assim, ao mínimo de admiração. E ele inspirou isso com populações de outros países. Sim. Populações da Europa, dos Estados Unidos, de vários lugares, né? Ele foi no Congresso americano, ele foi aplaudido de pé. Enfim, todo lugar que ele vai, todo mundo fala, nossa, pô, esse cara, ele merece o nosso respeito. E se perdeu isso, né? No mundo como a gente vive hoje, tudo foi relativizado, tudo tem segunda narrativa, contra-argumento.
ninguém é mais realmente Genuíno. verdadeiro o suficiente, o que ele está falando não é importante, ele é um grande farsante. Todo mundo é desconstruído e destruído na era da rede social. E alguém conseguir ganhar essa expoência é muito mais difícil hoje em dia. Falando em economia, né, em relação à economia russa, no que isso prejudicou? Tem algum aspecto que a gente possa ressaltar que é importante? Tanto da Ucrânia quanto da Rússia. E até da própria Europa, né, que no começo estava preocupada com o gás, enfim, com essa dependência. Como está a economia hoje? Assim, alguns aspectos principais que foram afetados pela guerra, né? Primeiro que é uma guerra. E isso mexe com... Tem aquele estado de guerra que você fala, mexe que com ensina as nas suas aulas. Mexe com as percepções de todo mundo, ansiedades, o que vai acontecer. Então tem mais incerteza no mundo. E incerteza não é bom para a economia. A economia funciona bem quando você tem segurança do que vai acontecer no dia seguinte. Você não vai poder colocar o seu dinheiro para abrir um negócio se você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Agora, se as coisas estão estáveis, é quando as economias crescem. Então, nesse sentido, é o primeiro efeito. O segundo efeito tem a ver com a Rússia ser um dos grandes produtores de energia do mundo. Então, uma guerra que a Rússia está envolvida, e com a Ucrânia, que é um país onde transita muito gás, e que um dos maiores, né, das maiores economias do mundo, que são a europeia, dependendo desse gás, então a energia do mundo foi afetada, o custo de energia foi afetado. E energia mexe com tudo, mexe com transporte, mexe com inflação no geral. Então, esse é um outro elemento importante do lado econômico. Aí tem a questão agrícola. A Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de grãos no mundo. Então, o preço do alimento também aumentou, e aumentar o preço do alimento afeta uma condição básica de vários outros países, e isso traz instabilidade social que vai afetar a economia, mais uma vez, por consequência. Então, do ponto de vista econômico, o mundo foi abalado justamente quando a gente estava saindo de um choque econômico da pandemia. Por conta da pandemia. Então, isso mexeu com muita gente, ainda está mexendo, e tem vários outros impactos econômicos de segunda linha que eu diria que não são menos relevantes, como, por exemplo, a preocupação em você comprar ou depender de matérias-primas ou produtos de países que podem ser seus rivais ou inimigos. Essa preocupação ela surgiu durante a pandemia e ela ganhou uma força muito maior com a guerra da Ucrânia. Então, por exemplo, a Europa depende da sua energia da Rússia. Mas como é que você vai depender da Rússia se a Rússia é seu inimigo? Então você não pode depender mais da Rússia. Então a lógica de funcionamento econômico do mundo está passando por um processo de transição, onde eu não vou em busca somente do produto de melhor qualidade, mais barato, não importa quem esteja vendendo ele, mas eu vou comprar somente daqueles que são os meus aliados. Isso faz muita diferença, porque isso vai alterar assim, estruturas que, por exemplo, fizeram a China crescer tanto. Muitos países estão preocupados com a China, porque dá para confiar na China? Será que a China não vai se comportar igual a Rússia? Até bom, a China, no contexto, ela está como? Ela está com a Rússia. Então, mas ela não se intromete. Está ajudando na... Qual está sendo a colaboração? Ela tem comprado... Primeiro que ela decidiu que ela não iria participar das sanções contra a Rússia. E ela se tornou o grande consumidor dos produtos russos, substituindo os europeus, principalmente energia, gás e petróleo. E os dois apareceram logo no começo da guerra, né, em público, né, o Xi Jinping e o Putin, dizendo que eles têm uma aliança inabalável. Ela não fez outros movimentos mais duros de apoio, mais severos de apoio à Rússia, porque ela sabe que o mundo ocidental vai vir para cima dela. Sim. Vai falar, pô, aí é demais. Se você está se juntando nesse nível, nós vamos ter que retaliar com você. Então a China está jogando um jogo duplo, mas claramente ela fez um movimento que ninguém esperava, que era publicamente
estar do lado do Entender. Putin e falar assim, nós temos uma aliança aqui inabalável. Existe, vamos lá, se ganha a Ucrânia, não sei se vai ganhar alguém, eu não sei se isso tem fim, mas a vitória de uma Ucrânia, a vitória russa, qual que é a consequência disso para o mundo? Se a Rússia ganhar, o mundo vai estar em apuros. Porque Por quê? aquela violação daquela regra que eu comentei há pouco, Que a gente falou do início também. que tipo, você não pode violar fronteiras, você não pode acabar com a soberania de um país, ela vai dar um recado para o mundo de que, deu resultado fazer isso. Outros países vão buscar fazer isso. Isso é um estado de caos para o mundo, porque você vai começar a ter vários conflitos em vários lugares. Várias guerras podem explodir em vários lugares diferentes. O segundo problema é que nós teríamos uma vitória, talvez de uma divisão que está surgindo no mundo entre dois grupos. De um lado as democracias e do outro lado as ditaduras. E se a Rússia ganhar, as ditaduras ganham. E quando um projeto ele consegue conquistas substanciais, muitos que estão em cima do muro vão olhar e falar assim, Opa, talvez seja melhor eu ser aliado da Rússia, da China, do Irã, da Coreia do Norte, do que eu ser aliado do Ocidente, que são as democracias. tá. E aí o lado deles vai começar a ficar mais forte. E independente das críticas que possam existir a todas as democracias, aos europeus, aos americanos, enfim, ainda são democracias. O que significa isso? Se o Bush invade o Iraque e a invasão é um fracasso, porque ela era errada, o Bush perde a eleição e ele não volta para o poder. E um outro político chega lá com um outro discurso. E é assim que funcionam democracias. Agora, se o Putin invade e destrói a Rússia, destrói a Ucrânia... E ganha? E ganha ou não ganha, ele não perde o poder. Por mais que as democracias possam cometer erros e criar problemas para o mundo, elas ainda assim têm um processo de autocorreção e elas respeitam certas coisas que ditaduras não fazem. Então, se o mundo for governado por ditaduras, o mundo está em apuros. E você acredita na Ucrânia como vencedora também? Existe essa possibilidade no que vem em volta, né? No contexto todo, porque a gente sabe que a guerra é muito maior do que só a Ucrânia. Para a Ucrânia vencer, ela precisa continuar tendo ajuda cada vez maior do Ocidente. Se a ajuda parar, a Ucrânia tem problemas. E claro que para a ajuda continuar, nós temos que ter certeza que o Ocidente vai continuar unido. Tem vários fatores que podem mudar essa união. Primeiro, as eleições nos Estados Unidos, depois eleições na Europa. Novos grupos que cheguem no poder com ideologias que vão dizer que não vale a pena gastar dinheiro em defesa da Ucrânia, isso vai complicar a vida da Ucrânia e ela pode acabar perdendo. E no médio e longo prazo isso vai ser muito pior para o mundo. Mas é um discurso que vai ter apelo, porque é fácil você vender, por exemplo, para um americano ou para um francês, que eles não têm que gastar o dinheiro deles com o salvamento de um outro país. Que eles deviam estar focados em gastar o dinheiro deles com a melhoria da vida deles. Esse discurso político ele tem um apelo muito forte. Então, se chegar no poder um presidente americano que fale que os Estados Unidos não têm que mais ajudar a Ucrânia, que é um discurso parecido com o do Trump, os Estados Unidos podem deixar de ajudar a Ucrânia e aí a Ucrânia pode não conseguir mais ganhar a guerra. A Ucrânia precisa de munição. Precisa de munição. Munição, assim, você precisa, dar tiro e para você dar tiro você precisa ter produzido aquilo. E eles não têm isso. Quem produz isso é os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão entregando para eles. Então, tudo depende da ajuda. Depende da ajuda. Não só dos Estados Unidos, mas de outros países também. Isso, que os de outros alguma países forma... são lentos e estão dando pouca ajuda. Estão dando. Não podem parar, mas tinham que dar muito mais. Por isso que os Estados Unidos vai ser decisivo. E o que é decisivo? Decisivo quem vai ser o próximo presidente americano. Que discurso ele vai vender para os americanos. Devemos continuar ajudando a Ucrânia ou não?
Qual que é a diferença nessa ajuda quando você coloca um soldado ou quando você pode... Quer dizer, você pode ajudar com munição, mas se você colocar soldado, não pode. Você pode mandar tanques, você pode mandar... Ninguém está disposto a colocar soldados seus... Para ir lá, os Estados Unidos, lá, outros países, Europa, não. Mas eles continuam mandando. Qual que é a diferença dessa ajuda? Total, né? Primeiro que você não vai mandar os seus cidadãos para morrer numa guerra do outro. 1. 2. Isso é extremamente impopular. Então a população dos Estados Unidos não vai querer que isso aconteça. E vai forçar que pare de se envolver naquela guerra. 3. Isso vai provocar uma escalada do conflito. Porque se os Estados Unidos entrar na guerra, a Rússia vai falar, então peraí, então é uma guerra dos Estados Unidos contra mim. Entendi. Então eu entrei em guerra contra os Estados Unidos. E uma guerra da Rússia contra os Estados Unidos é uma terceira guerra mundial. Porque a Rússia é inferior aos Estados Unidos, militarmente falando. E ela vai ter que usar os recursos que ela tem para se equiparar. Quais são esses recursos? Bombas atômicas. Bom, e aí nós corremos o risco de ter o fim do mundo, porque uma guerra nuclear é uma guerra para o fim do mundo. Por isso que os Estados Unidos não vão entrar direto na guerra, porque eles sabem que isso causaria uma escalada e a Rússia poderia usar uma bomba atômica. Não que ela não possa usar agora, aliás, ela tem ameaçado de usar, esse risco existe, mas a entrada dos Estados Unidos é quase uma certeza que a Rússia usaria uma bomba atômica. Só para a gente encerrar, em relação a uma conclusão, se é possível que dê para concluir alguma coisa. Você, como analista político de tanto tempo, professor, como que você visualiza, né? Nós falamos no início de uma redefinição de fronteiras, talvez a Rússia querendo mais, não sei, às vezes é um tabuleiro de xadrez, é o War que a gente jogava, essa conquista, isso é do ser humano ou ela é necessária? Olha, assim, ela é parte do ser humano, né? O ser humano ele é defeituoso, falho, e ele tem necessidades de destruir, de conquistar, de dominar. Isso está na essência humana. E também tem regras do sistema que fazem com que você precise fazer isso. Como assim? Precisa invadir o outro? Não. Mas você se sente ameaçado. E você precisa agir e mostrar força. Porque o sistema do mundo está desenhado de um jeito aonde é cada um por si e todos têm que demonstrar força. E só está assim porque a gente não consegue criar nada diferente disso, porque a humanidade não alcançou um nível de evolução suficiente para que a gente conviva sobre regras o planeta inteiro. A gente mal consegue que nós convivamos sobre as mesmas regras funcionando, falando o mesmo idioma. Dentro do nosso país, dentro do Brasil, ou dentro dos Estados Unidos, ou dentro da França, ou dentro da Rússia, ou dentro da China, esses lugares não funcionam perfeitamente. Aqui no Brasil funciona menos que em outros lugares. Tem outros lugares que funcionam menos que o Brasil. Então, imagina fazer isso na escala do mundo inteiro. A gente não conseguiu dar esse salto e estamos muito longe disso acontecer. Então, não tem regras que criem meios para que nós possamos resolver as nossos receios, medos, desavenças, sem brigar. Por um acaso, nós tivemos sorte de ter um intervalo muito grande de paz grandiosa. Nós estamos voltando para o padrão normal, que é esses choques, e nós vamos assistir isso cada vez mais. Tem vários outros conflitos na esteira para acontecer, China com Taiwan, no Oriente Médio, o Irã com o seu programa nuclear, a gente fala disso há anos, essas histórias elas não acabam, mas o mundo está ficando mais difícil, assim, mais deteriorado, e as coisas acontecem muito rápido, então são incentivos para que nós tenhamos mais problemas. Talvez até a gente consiga chegar nesse estágio onde a gente cria essas regras para todo mundo viver em paz. Muito bem. Obrigada. Obrigado. Obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, viu? Obrigado, prazer. Sempre uma aula. Muito bem. Feliz. O nosso Opinião Livre fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.